Olá, professor. Hoje a gente veio para apresentar nosso trabalho de macrofauna. O grupo sou eu, a Carol, a Clary, o Hugo e a Júlia. Pode passar, por favor. E, inicialmente, nós vamos começar conceituando macrofauna, né? Então, a gente vai abordar como um conjunto dos animais que vivem no substrato dos ecossistemas. Mas não qualquer animal. Eles vão estar aí, né, entre os maiores de 2 milímetros e vão ser encontrados principalmente no horizonte O e A do solo. Eles exercem aí algumas funções e que usualmente são, né, a produção de poros e macroagregados, montículos e ninhos que ajudam na infiltração, descompactação e aeração do solo. Pode passar, por favor. E aí, eles ainda contribuem para o meio ambiente, né, fazendo alguns serviços ambientais, que são entre eles a degradação das matérias orgânicas e ciclagem de nutrientes. Eles também modificam a distribuição de nutrientes para organismos do solo. Além disso, eles atuam no controle biológico, então eles vão diminuir a população de pragas e ainda quebra a matéria orgânica, aumentando a área superficial para o ataque de micro-organismos. Olá, professor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi feito o georreferenciamento da nossa área amostral. Nós optamos por fazer esse layout de mapa mais elaborado, porque achamos que fica melhor a visualização e mais profissional e bonitinho também. Ok, inicialmente salvamos as imagens de satélite obtidas no Google e georreferenciamos no software QGIS, que é o que a gente usa em geoprocessamento, que é a nossa outra matéria técnica. Ali em laranjinha no mapa, a gente consegue observar o nosso espaço amostral. Obviamente, esse retângulo está um pouco maior de onde realmente a Clary foi retirando as amostras. Só que, como existem umas discrepâncias quanto às coordenadas obtidas, as coordenadas reais e as coordenadas obtidas no Google, a gente optou por deixar maior esse espaço amostral, porque achamos que fica mais ético e fiel à realidade dessa forma. Em vez da extensão territorial georreferenciada no QGIS, que pode ser observada ali no cantinho direito, no mapa de localização, onde ali na partezinha em vermelho, né, e verde, a gente consegue observar toda essa extensão territorial georreferenciada no espaço geográfico, que no caso é ali na Serra, e eu deixei ali a divisinha com Santa Leopoldina só para ficar mais fácil realmente a localização. Pode passar. E aí, como nós já tínhamos sido instruídos anteriormente, os nossos objetivos para esse trabalho era conhecer as técnicas de coleta da macrofauna e também observar a biodiversidade existente da macrofauna do solo. Por isso, para realizarmos a prática, nós utilizamos como materiais a câmera de celular, um copo plástico, bandeja de isopor, palitos de churrasco, uma pá pequena, 100 ml de detergente e 200 ml de água. E aqui na figura ao lado, nós temos também a pá utilizada para escavar o solo. Pode passar. E os procedimentos foram divididos em 3 dias. O primeiro dia foi relativo à construção da armadilha, ou seja, teve a separação dos materiais citados anteriormente, a observação do local, e aqui embaixo nós temos aqui 2 fotos do local, a primeira do solo em si, e a segunda dele de escavado, né, como podemos observar, tinha bastante serrapilheira. Também teve o preparo e a colocação da armadilha, então aqui a gente tem esse copo plástico rosinha, e uma segunda foto com a cobertura da bandeja de isopor, e, por fim, as fotografias do local para registrar esse passo a passo. O segundo dia foi o principal, né? Ou seja, a observação da macrofauna em si. E aí, para isso, retirou-se as serrapilheiras, porque tinha muita serrapilheira no local. Então, em algumas situações, foi preciso retirar troncos, gravetos, pedras ou folhas para conseguir enxergar e encontrar, de fato, os animais da macrofauna. E teve exploração do local e, por fim, o registro de fotografias das espécies encontradas. E o terceiro dia, que não foi tão relevante no quesito da prática,
foi a coleta de coordenadas para fazer o georreferenciamento da área. Quanto ao habitat, nós concluímos, a partir do georreferenciamento e das imagens feitas na nossa área de amostragem, que é um fragmento de Mata Atlântica. Mais especificamente, a vegetação pode ser classificada como floresta ombrófila densa. Isso é bem visível nas imagens aí na direita do slide, que, de acordo com tudo que a gente aprendeu, né, em ecologia sistêmica, em várias das nossas matérias técnicas, claramente isso é uma floresta ombrófila densa. Agora eu vou falar um pouco do que a gente encontrou e fotografou nesse lugar. Eu vou começar com as minhocas, que são seres pertencentes aos filos dos anelídeos, a superclasse dos critelados e a classe oligoqueta. Nós encontramos um total de 5 minhocas e todas elas estavam na parte superficial do solo. Por esse motivo, e também por elas apresentarem uma coloração e não serem transparentes, como a gente consegue ver nas fotos, o grupo acredita que sejam minhocas epigéicas, ou seja, são aquelas minhocas que transformam a serrapilheira. Como a gente não fez nenhum procedimento de escavação mais profundo ou alguma coisa relacionada, nós não encontramos os outros tipos de minhoca. Aí agora falando um pouco dos serviços ambientais que esses seres proporcionam, aí aqui incluindo os outros tipos também, as minhocas, por elas cavarem extensos túneis ao longo do solo, acabam trazendo, né, para a superfície as camadas que estão mais profundas. Isso vai ajudar na renovação dos nutrientes da parte do solo superficial, e o que acaba sendo um processo de grande importância para as plantas. Além disso, esses túneis eles também arejam a terra e facilitam a penetração de água e das raízes, já que eles vão criar espaços vazios na terra. Ou seja, as minhocas elas, como prados naturais, elas também vão transformar que é a chamada umidificação. As minhocas que fotografamos, que são as epigéicas que a gente classificou, elas vão fazer esse processo com a serrapilheira. Por esses motivos, as minhocas elas são seres que contribuem bastante para a manutenção do ecossistema, e sem elas ele pode acabar ficando desequilibrado. Os cupins ou térmitas, eles são da classe de insetos, da ordem Blatódia e subordem Isóptera. E é um grupo da macrofauna bem caracterizado pela capacidade de digerir celulose. Como dá para ver nessas fotos, havia bastante cupim no local, só que a gente acredita que só haviam 2 espécies. Aí, no caso, seria essa marronzinha aqui, com a cabeça mais preta, e essa mais branca aqui, que estava mais próxima ao solo. Os cupins brancos, por eles terem sido encontrados no solo, a gente acredita que eles sejam cupins umívoros, que são aqueles que se alimentam de matéria orgânica. Enquanto que os marronzinhos, como que a gente pode ver nas fotos, eles sempre foram encontrados associados à madeira. Então a gente classificou eles como xilófagos, ou seja, que vão se alimentar da madeira. A importância dos cupins para a floresta está justamente no fato deles usarem a celulose das plantas como fonte de alimento, já que eles têm no organismo os protozoários que produzem a enzima celulase, que é responsável por digerir a celulose. Então, os cupins eles vão ajudar a decompor grande parte da madeira morta da floresta, e vai ser o único grupo assim, da macrofauna que vai fazer isso. E além disso, também tem os cupins que decompõem a serrapilheira, que são os omnívoros. Aí aqui também eles vão ser de grande importância. Todos esses processos eles são essenciais para a ciclagem de nutrientes no ambiente, porque principalmente em relação à madeira morta, já que devido àquela limitação de decompositores desse material. E assim como as minhocas, os cupins eles também vão colaborar para aerar e drenar a terra, porque eles também fazem túneis subterrâneos, que algumas espécies, né, também fazem túneis subterrâneos. As formigas, que foi nosso último grupo, que assim como os cupins, elas também são artrópodes da classe insecta,
só que elas vão se diferenciar a partir da ordem, que no caso da formiga é Hymenoptera. E se a gente especificar mais ainda, da família Formicidae. Na amostragem, percebe-se a presença de 6 espécies. No caso, essas duas aqui que a gente classificou como espécies iguais, e também essas duas aqui. Nas fotos, essas duas formigas aqui, elas estão carregando material orgânico. Provavelmente, isso se deve porque elas são formigas saúvas, ou seja, são aquelas que levam material orgânico para o ninho para alimentar e cultivar os fungos, para depois comê-los. Aí as demais, como não observamos nenhum tipo de ação e também não identificamos a espécie, a gente não pode classificá-las pelo tipo de alimentação. Aí agora, falando um pouco dos serviços ecológicos que elas proporcionam, as formigas que fazem ninhos subterrâneos, assim como alguns cupins, elas favorecem também uma maior aeração e infiltração do solo, que vai melhorar as características dele. E elas também vão contribuir para o processo de pedogênese, aí aqui principalmente aquelas que constroem o ninho na superfície, que vão acabar levando bastante material do solo partículas do solo para a área superficial. As formigas, elas também atuam na clades. Mas na verdade, elas vão ter uma opção, vai variar de acordo com o tipo de alimento. Aí aqui no caso, as predadoras, por exemplo, elas vão contribuir no controle de pragas, que vai ser de grande importância para regular as populações e equilibrar o ecossistema. Aí aqui, mas como uma curiosidade, como algo extra mesmo, a gente colocou foto de outros animais que a gente identificou na área também, mas que não fazem parte da macrofauna do solo, mas ainda assim tem uma importância ecológica para o local. Aqui é a Gastrópoda pulmonata, que são os caracóis. Aqui a Xilópoda, que são as centopeias ou lacraias. E aqui a Aracnida, que vão compor as aranhas. Aqui todas bem bonitinhas. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos índices de amostragem. Inicialmente, o índice de riqueza, que é igual a 3, porque nós só encontramos exemplares de minhocas, cupins e formigas. Porém, eu achei importante citar os carabeíneos, porque o senhor professor falou pra gente sobre eles na aula, e então eu só quis falar que a gente não encontrou nenhum. Quanto ao índice de abundância, a gente consegue perceber que os mais presentes eram os cupins xilófagos. Obviamente, não existiam 20 exemplares de cupins xilófagos. Eu só utilizei esse valor para representar que eles estavam em maior quantidade ali na nossa amostragem. Em segundo lugar de abundância estariam os cupins umívoros, que também não são só 15, mas só fiz isso para poder representar que eles estão ali no segundo lugarzinho de maior abundância. Logo a seguir, temos as minhocas epigeicas, que encontramos 5 exemplares delas. E as formigas, nós temos 6 espécies diferentes. Aí tem 2 da formiga A, 2 da formiga B. E da formiga C, D, E e F, nós só encontramos 1. Aí é isso, professor. Muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.